Queridos telespectadores, telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, eu sou o pastor Fábio Henrique e aqui está comigo hoje o professor Tony. Nós somos da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos deste trimestre. Estamos estudando as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E hoje vamos estudar a lição de número 8, mais uma parábola que Jesus ensinou. A lição tem como título Encontrando o Nosso Próximo, uma lição com base na famosa parábola do bom samaritano. O texto áureo que se encontra em Marcos, capítulo 12, versículo 33, diz assim: E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E a verdade prática declara: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós estamos nesta lição de hoje para estudar a parábola do bom samaritano. Convidamos você a permanecer conosco, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para iniciar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Pai do Senhor, amados irmãos, é uma alegria mais uma vez estar convosco para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição número 8, Encontrando o Nosso Próximo. A parábola que iremos estudar neste momento é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é contada por Jesus e registrada somente por Lucas. Mateus e Marcos, eles não registram esta parábola. A lição está dividida em 3 pontos: a interpretação da parábola do bom samaritano. O segundo ponto, a compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. E nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Então a parábola do bom samaritano é muito conhecida por todos nós, muito pregada, muito ensinada, porém, podemos dizer, muito pouco praticado na sua essência. No primeiro ponto aqui da lição, podemos ver que, primeiro ponto que diz, a interpretação da parábola do bom samaritano. E diz que essa parábola tem diversas interpretações. Queridos, ao lermos a Bíblia, existe uma lei prática, né, da hermenêutica que diz que devemos entender a Bíblia pela Bíblia. Para entendermos a Bíblia, devemos consultar a própria Bíblia. Devemos ler, entender o texto dentro do seu contexto. E no que diz respeito às parábolas de Jesus, devemos lê-la com a intenção de encontrar a sua verdadeira mensagem através da parábola. O que Jesus quis dizer com ela? Qual é o foco da parábola? Mas a parábola do bom samaritano, ela já tem várias interpretações, a parábola do bom samaritano. Como, por exemplo, a parábola do bom samaritano diz que o homem descia de Jerusalém a Jericó. Esse homem, já vi algumas pregações que dizem que esse homem representa o pecador. O sacerdote e o levita que passam por aquele homem e não ajudam, representa a lei que não pode salvar, a lei de Moisés. O samaritano é Jesus. O samaritano, ao cuidar daquele homem, daquele judeu que foi espancado pelos salteadores, que representam o pecado, maltratando o homem, matando o homem. E o samaritano representa Jesus. E o vinho que aquele homem coloca nas feridas, que o bom samaritano coloca nas feridas daquele homem, daquela vítima, é o sangue de Jesus. A estalagem é a igreja e o dono da estalagem é o pastor. Então,
vemos, essa é uma de outras interpretações que nós escutamos sobre o bom samaritano, mas o foco da parábola de Jesus no bom samaritano é o quê? É o amor ao próximo, um amor sem restrição, um amor sem barreiras de nacionalidade, sem barreiras de religião. O próximo é todo aquele que necessita do amor, necessita do favor, não importa quem, até mesmo os nossos inimigos, como diz aqui na verdade prática. Amar ao próximo inclui amar até mesmo, olha aqui na verdade prática, até mesmo aqueles que nos aborrecem. Pois encontramos em Deus o maior exemplo de amor. Então fica aqui o esclarecimento de que a parábola do bom samaritano é o amor do cristão ao próximo. Esse próximo, até mesmo aqueles que nos aborrecem, até mesmo os nossos inimigos. Antes de Jesus contar a parábola do bom samaritano, Lucas registra que tudo começou com um doutor da lei. Um doutor da lei, um perito na lei mosaica, ele faz uma pergunta a Jesus. Só que essa pergunta é uma pergunta capciosa. Lá em Lucas 10, 25, diz que o doutor da lei, ele procura tentar Jesus, provar Jesus. Na verdade, ele queria tirar de Jesus alguma polêmica teológica para que, através dessa polêmica, ele pudesse conturbar a imagem de Jesus diante da multidão. E a primeira pergunta que o doutor da lei faz é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a primeira pergunta que o doutor da lei faz a Jesus. E Jesus, ele, na sua sabedoria, ele é a própria sabedoria, ele responde com outra pergunta. Diz assim: que está escrito na lei? Como leis? O que está escrito na lei? Jesus voltou a pergunta para o doutor da lei. O que está escrito na lei e como leis? Esse termo, como leis, é como interpreta a lei, como você interpreta. E ele responde citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus, citando Levítico 19, 18, dizendo: respondeste bem, faze isto e viverás. Porém, pastor Fábio, o embate não terminou. A tentativa do doutor da lei em prejudicar a imagem de Jesus, porque aquela pergunta que ele fez a Jesus foi para tentá-lo, prová-lo, não deu certo. Jesus respondeu, fazendo aquela que nós chamamos de uma pergunta socrática, não é isso? Ele respondeu perguntando Jesus: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele cita a lei, e Jesus até faz um elogio para ele: respondeste bem, respondeste bem. Agora faze isso e viverás. Mas não termina aí, né, pastor Fábio, esse embate. É verdade, professor Tony, meu querido irmão, minha querida irmã, telespectadores. É importante, ao analisar, ao estudar cada parábola, que a gente entenda o contexto que ensejou a narrativa da parábola. Por que Jesus falou a parábola? Então a gente vê esse caso aí desse doutor da lei, esse estudioso das escrituras do Antigo Testamento, fazendo uma pergunta capciosa a Jesus, querendo provar Jesus, querendo discutir o assunto no nível apenas da ortodoxia, do conhecimento do que é certo e do que é errado. E ele fez a pergunta: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Né? E Jesus, quando diz: como é que você, o que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Então ele citou os 2 mandamentos aí, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso aí está lá em Deuteronômio e em Levítico. E Jesus elogiou a ortodoxia daquele homem, dizendo: respondeste bem.
Então Jesus, ele não foi contra a ortodoxia. Jesus, ele elogiou, você respondeu bem, está certo, é isso mesmo, o mandamento está certo, você está interpretando correto. Mas aqui, no versículo 28, na parte B, Jesus ele leva a discussão para o âmbito da ortopraxia, para o âmbito da prática, da vivência do mandamento bíblico. Enquanto aquele doutor da lei estava querendo apenas uma discussão no nível da teoria, Jesus leva a discussão para o âmbito da prática e Jesus diz: respondeste bem, faze isto e viverás. Então, Jesus manda ele fazer isto, né, e ele viver. E certamente, aqui a gente não tem muitos detalhes, mas pelo que é dito no início do versículo 29, quando Jesus, após mandar ele fazer isso e assim ele teria vida eterna, aí diz o texto bíblico em Lucas 10, 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então, não está muito claro, muito explícito aqui no texto, mas implicitamente dá para a gente entender que aquele homem, que aquele doutor da lei tinha dificuldade de praticar esse mandamento de amar o próximo. Que aquele doutor da lei tinha uma visão equivocada a respeito de quem é o próximo. E era muito comum na cultura judaica da época essa questão de ser seletivo no amor. Eles valorizavam muito a lei de talião, olho por olho, dente por dente, amar os nossos amigos, amar aquele que nos ama, aborrecer os nossos inimigos. Então, na cultura judaica, estava muito arraigada esse amor seletivo. O próximo é só aquele que eu gosto, o próximo é só aquele que é conhecido meu, o próximo é só aquele parente ou familiar. Então Jesus, diante dessa pergunta dele, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então, o objetivo da parábola do bom samaritano é para explicar aquele doutor da lei e explicar para todos nós quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo que nós devemos amar. Então, dessa parábola, nós temos que aproveitar e tirar aqui a aplicação, a moral da história, né? O ensino central da parábola é quem é o nosso próximo. Mas o nosso primeiro bloco do nosso programa de hoje está chegando ao fim. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Convidamos a você a permanecer conosco. Muito bem, meus irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta para estudar com vocês, eu e o professor Tony, aqui, e você, a parábola do bom samaritano. Então, estávamos falando, no final do anterior, que naquela época os judeus estavam muito arraigada na cultura judaica, um amor seletivo, de amar apenas os amigos, amar apenas aqueles que nos amam, odiar o inimigo, aborrecer aqueles que nos aborrecem, olho por olho, dente por dente, e isso é um pensamento e uma visão equivocada da palavra de Deus. Já lá no livro de Levítico, já tinha um mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus, ele, preocupado com essa visão muito reducionista dos judeus, de amar apenas os amigos, amar apenas aqueles que eles achavam que merecia o amor deles. Então, Jesus aproveita essa ocasião da pergunta desse doutor da lei, quando ele diz, quem é o meu próximo? Então, Jesus aproveita a ocasião para contar essa narrativa, essa parábola do bom samaritano, para poder explicar na prática, com um exemplo prático, o conceito, ou explicar quem é o nosso próximo. Então ele contou a parábola do bom samaritano. É importante que a gente entenda
que o objetivo da parábola do bom samaritano não é aqui falar mal dos sacerdotes, falar mal dos levitas. O objetivo da parábola do bom samaritano não é falar mal das organizações religiosas e também, muito menos, de a gente fazer uma interpretação alegórica e achar que cada pessoa, cada caso, cada objeto, cada acontecimento da parábola tem um significado espiritual. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, no Google, e colocar aí parábola do bom samaritano e mais interpretações, fizer uma pesquisa, você vai ver aí interpretações das mais absurdas que surgiram ao longo da história por causa da aplicação do método alegórico de interpretação das Escrituras. Então, esse método alegórico de interpretação das Escrituras, ele é muito falho, e ele espiritualiza tudo e acha que toda palavra, todo versículo, além de um significado literal, tem um significado oculto, que precisa ser descoberto e tal. Então, esse pensamento aí, ele é muito equivocado. Então, a hermenêutica sadia da interpretação da parábola do bom samaritano é que a moral da história aqui é a questão do amar o próximo. Então, Jesus, ele muda o tom da conversa, ele muda o tom da discussão e do debate, saindo do âmbito da ortodoxia, ou seja, da doutrina correta, do ensinamento correto, da teoria correta, e ele vai para o campo da ortopraxia, que era o que estava faltando àquele doutor da lei. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas fazem uma dicotomia das coisas. Nós temos uma tendência muito grande a polarizações, a dualismos, a ficar andando entre dois polos opostos entre si, mas na verdade uma coisa não anula a outra. Não existe uma prática correta sem uma teoria correta, como também a teoria correta em si mesma não vai, vamos dizer assim, produzir o resultado desejado se ela não for praticada. Então, professor Tony, o ensinamento da palavra de Deus, ele é corretíssimo, inclusive o doutor da lei respondeu tudo direitinho: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todas as tuas forças, amar o próximo como a si mesmo. Conhecia muito bem o que é certo, o que é que deve ser feito, e aí Jesus, ele levou o rumo da discussão para a prática, para a ortopraxia, dizendo: faze isto e viverás. O conhecimento teológico, ele é importantíssimo. O que nós estamos fazendo aqui, esse estudo, é para que nós possamos melhorar o nosso conhecimento teológico. Porém, esse conhecimento teológico deve produzir vida. E como Cristo disse, ele veio para produzir vida e vida em abundância. Então, só o conhecimento teológico não é o suficiente para agradar a Deus. O doutor da lei, ele estava tão metódico, ele estava tão teórico, ele era um doutor da lei, conhecedor da lei mosaica, mas ele não percebia o amor. Ele não percebia, diante dele estava o Deus de amor, o Deus do amor, Jesus, o Deus encarnado, e ele não percebia isso. E o objetivo dele, ele chegou, a sua primeira proposta era tentar Jesus, provocar a Jesus, tirar uma polêmica teológica. E Jesus, com o seu amor, ensinou aquele doutor da lei e que a prática daquilo que ele sabia é extremamente importante e que essa é a essência do Evangelho. Aquele doutor da lei, para se justificar, ele lança uma segunda pergunta, que é: quem é o meu próximo? Que esse é o foco, como diz o pastor Fábio, o foco da parábola. Quem é o meu próximo? E aí Jesus responde contando esta linda parábola do bom samaritano. Só a título de curiosidade, esse título, Parábola do Bom Samaritano, é um título dado pelas editoras bíblicas. Esse é epígrafe, não é Jesus que dá esse título.
ok? Na lição, terminando o primeiro tópico da lição, você vê a questão principal, como já foi dito aqui, que quem seria o meu próximo? E Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. O objetivo, nós vamos perceber durante este programa, durante a aula, é que o evangelho, ele começa pela fé em Jesus Cristo, porém não é uma fé inerte, não é uma fé que provoca imobilismo, não, é uma fé em ação. E essa ação é para quem? É para com Deus e para com o próximo. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando nós amamos ao próximo, nós amamos o próximo independente das tradições religiosas, independente da nacionalidade. O doutor da lei, ele era um exemplo de vários judeus da nação contemporânea de Jesus, que eles amavam apenas os judeus de preferências, eles eram muito nacionalistas. Você pode até perceber isso no início da igreja, lá em Atos, capítulo 2 e em diante, quando iniciou a igreja, derramamento do Espírito Santo, você pode perceber que eles têm dificuldades de sair de Jerusalém para evangelizar os gentios. E quando os gentios começam a se converter ao evangelho, eles também têm dificuldade em aceitar essa veracidade. Por isso que Jesus ele ensinou essa parábola para mostrar para os judeus. Porque, como diz a palavra, a salvação vem primeiro para os judeus. Para ensinar aos judeus que o próximo não é somente o judeu. O próximo também são pessoas, são os ateus, são, enfim, pessoas de vários partidos, de cor, de classe social e até mesmo os nossos inimigos, até mesmo aqueles que nos aborrecem. Na parábola do bom samaritano, você percebe ali que o levita e o sacerdote, as pessoas que mais se esperava a ajuda, não ocorreu. Pessoas que estavam vindo, Jesus conta que estavam vindo de Jerusalém. Jerusalém é onde fica o templo de Salomão, então dá para entender que eles possivelmente estavam vindo do templo. Então imagine, estavam vindo do templo, conhecedores da lei, sacerdote, levita, que mais se esperava deles, não aconteceu. Repito aqui as palavras do pastor Fábio, que aqui o objetivo de Jesus não é criticar a liderança, mas criticar a religiosidade, criticar o conhecimento teológico sem vida. Esse é o objetivo de Jesus, e não criticar os sacerdotes, né? A liderança. As lideranças. A liderança, exatamente. Queridos, estamos terminando mais um bloco e logo após voltaremos. Fica aí com mais um bloco da nossa lição da Escola Bíblica, a lição número 8, Encontrando Nosso Próximo. Fica aí, daqui a pouco voltaremos. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, eu sou o pastor Fábio Henrique, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos aqui com o professor Tony, estudando com você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A parábola do bom samaritano é o assunto de estudo nesta ocasião e vamos aqui para o tópico 2 da nossa lição. Compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. Nós vimos na parábola, né, uma ortodoxia morta, uma ortodoxia sem amor, e pessoa que era doutora da lei, uma pessoa que conhecia a lei, né, não tinha aquela visão da prática do amor ao próximo. Não é só importante que você conheça o que é certo, mas que você pratique o que é certo. Tem até muitas pessoas que nem conhecem a base teórica de muitas coisas, mas faz certo, tem uma prática correta. Aquele sacerdote, aquele levita, embora conhecesse o que era certo naquela ocasião, não fez o que era certo, que era ajudar aquela pessoa que estava quase que morta à beira do caminho. E, por outro lado,
a ajuda veio de uma pessoa que menos se esperava. Os judeus tinham muita rixa com os samaritanos e foi justamente um samaritano que era, vamos dizer assim, discriminado dentro da sociedade judaica, porque era judeu mestiço, não era um judeu puro sangue, como se fala, mas justamente esse que foi quem demonstrou amor ao próximo daquela pessoa que estava caída. Diz aqui no tópico 2.1, fala sobre a questão da compaixão, porque aqui no versículo 33 da parábola, Lucas 10:33, diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. É muito interessante essa questão, esse moveu-se de íntima compaixão. A palavra compaixão aqui é a tradução de uma palavra grega, que dá a ideia de um movimento das entranhas, das entranhas ser movida diante de uma situação. É um sentimento, porque havia na época aquela ideia que as vísceras, as entranhas da pessoa, onde havia a sede da alma, aquele sentimento que movia o íntimo do ser da pessoa. Então, a palavra compaixão, ela é carregada desse significado. Então, algo que movia, que movimentava intimamente a pessoa, levando à ação. Então, a verdadeira compaixão é aquele sentimento que vem de dentro do nosso coração, não assim do coração de carne, mas do coração, do íntimo do nosso ser, da nossa alma, que nos move à ação. E a ação de compaixão, de amor, de piedade, de dó, de pena, por aquele que está necessitado do nosso cuidado, por aquela pessoa que está necessitada da nossa ajuda. Então, diz o nosso comentarista, a compaixão aqui no tópico 2.1, a compaixão aqui se refere a um sentimento intenso que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se. Ele fez alguma coisa, levou a ação. Nós somos muito peritos, a gente tem muita facilidade até de diagnosticar o problema. Temos mais facilidade de diagnosticar o problema e temos mais dificuldade de agir para resolver e para ajudar ou mitigar o problema detectado. E aquele homem não ficou só na teoria do famoso eu sinto muito. Normalmente a gente diz eu sinto muito, mas a revelação bíblica, a orientação da palavra de Deus, não é somente que sintamos muito, mas que a gente também, esse sentimento que nos leve, que nos impulsione a ação, que a gente se mova no sentido da ação. Porque se aquele samaritano parasse ali na estrada, olhasse para aquele homem caído no chão e apenas disse, coitadinho, tenho pena dele, está aí, necessitado, quem é que fez isso? Os ladrões e salteadores que fizeram isso, merecia ser preso, merecia ser castigado, tadinho, que pena, tem um dó dele, e passar direto e ir embora e não prestar socorro àquela vítima, então esse amor é questionável. Esse sentimento de pena, de dó, não é o verdadeiro sentimento de compaixão que a Bíblia ensina. Então diz aqui o versículo 34, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, teve o cuidado, ele demonstrou amor ao próximo, conforme a palavra de Deus ensina em Levítico 19:18, e esse amor ao próximo que a Bíblia ensina, como diz o nosso comentarista aqui, não é retórico, não amor somente de boca, de palavras,
e muito menos um amor platônico, né, que existe apenas no mundo das ideias, né? Mas é um amor prático, é um amor em ação. E em 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18, a Bíblia fala da importância de amarmos o próximo, né, de, na prática, professor Tony, demonstrarmos esse amor que é tão necessário. O diferencial de Jesus, né, foi porque ele amava o próximo de maneira prática e não somente de maneira teórica, porque muitas pessoas até dizem, né, que Jesus foi quem inventou esse mandamento de amar o próximo, mas na verdade esse mandamento já existia lá em Levítico 19 e 18, só que o espírito dessa lei, desse mandamento, não foi captado e absorvido pelos judeus. Eles achavam que o próximo era só as pessoas que mereciam, enquanto que Jesus mostrou através dessa parábola e mostrou através de todo o seu exemplo que o próximo é qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda, que está ao nosso alcance para ser ajudado e que a gente pode ajudar. Então João, em 1 João 3, 16 a 18, nos deu um grande exemplo também em relação a esse ensinamento do amor prático, que é a prática da bondade, é justamente o sentido de caridade. A mensagem do amor ao próximo, ela está toda atrelada à Bíblia e também no Antigo Testamento. O pastor Fábio ele foi muito feliz dizer que não foi Jesus que trouxe esta nova mensagem do amor ao próximo. Não. Lá em Isaías, tem vários versículos no Antigo Testamento que falam do amor ao próximo. Lá em Isaías capítulo 1, quando Deus, através daquele profeta, ele diz que está cansado das reuniões solenes, está cansado dos sacrifícios, está cansado das ofertas, dos holocaustos, dos dízimos, está cansado de tudo isso. Por quê? Porque aquela geração de Isaías parecia muito com esse doutor da lei, parecia muito com esse sacerdote, com esse levita da parábola. Então Deus, através do profeta Isaías, ele diz assim, ele dá o remédio, dá a solução para que aquela geração de Isaías pudessem realmente ter um verdadeiro encontro com Deus, a verdadeira comunhão. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: primeiro, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Primeiro, a santificação, primeiro o arrependimento para com Deus. Segundo, Isaías capítulo 1, 17, aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazer justiça ao órfão. Tratai a causa das viúvas. Amado telespectador, evangelho é isso. Evangelho é prática. Evangelho é ação. O evangelho é dinâmico. Então, queridos telespectadores, Jesus, ele trouxe para nós, para a igreja, esse evangelho de amor ao próximo. Fica aí, daqui a pouco voltaremos no próximo bloco, no nome de Jesus. Voltamos com mais um bloco do programa EBD em Debate, da TV Mossoró, TV AD Mossoró, e esse programa é feito pela Assembleia de Deus, aqui da cidade de Mossoró, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mossoró. Queridos, vamos para o terceiro ponto e último da lição, que tem o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Quando você lê a parábola do bom samaritano, você vê um embate de perguntas. Começa primeiro o doutor da lei fazendo a pergunta: mestre, como devo herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta: como está escrito? Como está escrito na lei? Como você lê? E o doutor da lei responde, né, isso, e Jesus respondeste bem, diz para ele. Depois ele faz outra pergunta: então quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano.
E depois, quando Jesus termina a parábola, aí é Jesus que toma as rédeas daquela discussão, daquele debate, daquela conversa. Que ele fala assim, versículo 36, Lucas 10, 36, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Os três, o sacerdote, o levita ou o samaritano? Aí, qual desses? E ele, o doutor da lei, responde, o que usou da misericórdia para com ele. E disse Jesus, vai e faz da mesma coisa. E é o que trata o terceiro ponto. Quem é o nosso próximo? É qualquer pessoa necessitada. Isso desde o primeiro bloco já enfatizamos. O nosso próximo é aquele que nos amam e até os nossos inimigos. Estou falando aqui dentro de uma ótica cristã, porque nós, humanos, homens naturais, podemos dizer assim, somos tendenciosos a amar somente quem nos amam, a amar somente a quem nos dá benefícios, mas no Evangelho de Cristo, não. Devemos orar por aqueles que nos perseguem, devemos bendizer aquele que nos maldizem. O Evangelho ele vai na contramão do mundo, por isso que é o reino de Deus. Nós que somos súditos devemos obedecer. Então, o nosso próximo, dentro da pergunta de Jesus, quem usou da misericórdia para com ele foi o bom samaritano. E aí onde está o escândalo, podemos dizer assim, o escândalo da parábola. Porque foi o samaritano, não foi o sacerdote, não foi o levita, mas o samaritano que usou da misericórdia. Alguém que eles menos esperavam. Como o pastor Fábio, ele falou em blocos passados, explicou sobre o samaritano, onde o samaritano, usando o termo aqui, não era sangue puro, o termo que ele usou, pois né, no Antigo Testamento, como houve a divisão dos dois reinos, não é isso? Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte era a capital Samaria e Reino do Sul, a própria Jerusalém, e o Reino do Norte foi invadida pelo Império Assírio e os samaritanos se envolveram, se casaram com os assírios, fizeram famílias, e isso para os irmãos, os judeus do Reino do Sul, era um crime dentro da lei mosaica. É tanto que quando eles voltaram, o Reino do Sul voltou do cativeiro da Babilônia e eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo, os samaritanos se ofereceram para ajudar e eles não quiseram, por eles terem se envolvido matrimonialmente com os assírios. Então Jesus ele quebrou essa barreira nacionalista, essa barreira religiosa, dizendo que foi o samaritano que ajudou o judeu e não o sacerdote e o levita. O nosso próximo é qualquer pessoa. E como diz a verdade prática, repito novamente, é sempre bom dizer, até mesmo aqueles que nos aborrecem. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15 em diante, diz assim, qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós saber que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Versículo 16, conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E para concluir, o versículo 17 diz, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O sacerdote e o levita tinham condições de ajudar aquele judeu que foi espancado pelos salteadores, que foi despojado, mas não ajudaram. E o samaritano, aquele cidadão que menos esperava, foi o que usou da misericórdia. E Jesus disse para aquele doutor da lei, vai e faça o mesmo, pastor Fábio. É verdade, professor Tony, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus deu um exemplo muito grande e muito importante de amor ao próximo na prática. E essa lição, ela prega muito a questão da prática da bondade, da caridade, porque, inclusive, a bondade é uma das virtudes do fruto do Espírito. Todo crente ele tem que ser bondoso, e bondade
não é desejar o bem aos outros, não. Bondade é praticar o bem em favor dos outros. Então, o tópico 3.2, ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. A gente precisa ter cuidado para não distorcermos a doutrina da justificação pela fé, independentemente das obras. Porque é fato que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ninguém vai ser salvo porque pratica boas obras. Ninguém vai conquistar o favor de Deus, ser justificado porque pratica boas obras. Porém, aqueles que foram verdadeiramente salvos pela fé, aqueles que são verdadeiramente justificados pela fé, estes sim demonstram esta fé por meio da prática das boas obras. Então, no versículo seguinte, às vezes a gente só fica em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e esquece o versículo 10, que o versículo 10, que é o versículo seguinte, diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o crente, ele não faz boas obras para ser salvo, mas ele pratica boas obras porque ele é salvo. Ele demonstra sua fé através das obras. E Tiago, na sua epístola, Tiago, ele enfatizou muito a ortopraxia, a prática correta, a vivência e a prática do Evangelho. Então, Tiago, ele falou muito isso, e aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, onde ele fala sobre a questão de que a fé sem as obras é morta, para nada aproveita, ele diz assim, Tiago 2 e 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque, como também ele disse, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, a medida do amor para com o necessitado é uma medida sem limite. A gente não pode observar se aquela pessoa necessitada gosta da gente ou não gosta, se é de igreja A, de igreja B, nação A, nação B, etnia X ou Y, partido político B ou C. A medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecida com base nas diferenças de nacionalidade, diferença de confissão religiosa ou de grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro. O próximo que se encontra em uma situação de emergência e precisa que algo seja realizado por ele, naquele momento, não pode esperar qualquer análise ou palavra motivacional. Então, esse negócio de discursar, eu sinto muito o que você está passando e tal, aquelas pessoas que fizeram isso com você são responsáveis, são a causa daquele problema, como aqui na parábola do bom samaritano, os salteadores foram as pessoas malvadas, vamos dizer assim, que fizeram aquele mal contra ela. Mas veja que a parábola não tem nenhum ensinamento de estar, vamos dizer assim, o foco aqui não é culpar, condenar, ou retribuir, ou castigar aquele salteador, porque realmente toda aquela pessoa que transgride a lei, ela vai ser culpada e julgada pela lei. Mas o foco aqui, mais importante, era acudir o necessitado. Então, diante de uma necessidade, não adianta a gente estar só com discurso, a causa é isso, a causa é aquilo, quem tem culpa de você estar assim é o Estado, quem tem culpa de você estar assim é a sociedade, quem tem culpa de você estar assim é o bandido, quem tem culpa de você estar desse jeito é fulano, beltrano e cicrano. Não, o que mais necessita naquele momento é acudir o necessitado. É um tratamento de emergência, uma necessidade. Às vezes tem pessoas, tem a famosa frase aí que diz, que se você der um peixe para a pessoa comer, ela vai comer uma vez e vai sentir fome.
Mas se você ensinar ela a pescar, ela vai comer a vida inteira. É verdade. Mas também para a pessoa poder pescar, ela precisa primeiro comer o peixe. Uma coisa não anula a outra. Então tem que haver aquele tratamento emergencial de curto prazo para resolver uma necessidade emergencial e um tratamento na causa do problema. A gente tem que combater o sintoma, que é emergencial, pontual, e tem também que combater a causa. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, Tiago diz assim: E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa parábola do bom samaritano, ela é muito importante, porque Jesus, além de explicar para nós quem é o próximo, quem é o nosso próximo, que é qualquer pessoa que está ao nosso alcance e que necessita da nossa ajuda e que nós podemos ajudar. E ele também enfatizou a importância da prática da palavra de Deus. Então ele disse, aquele doutor da lei, faze isto e viverás. No final, no versículo 37, ele diz ainda, vai e faze da mesma coisa. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Temos estudado, eu e o professor Tony, juntamente com você, mais uma lição, e fica nesta parábola do semeador esta lição importante de dar a prática da bondade e da caridade para com o próximo, independentemente de quem seja a pessoa, e convidamos você a se empenhar na escola dominical, se matricular na escola dominical, frequente uma das congregações da Assembleia de Deus mais próxima da sua casa para estudar as lições da escola bíblica dominical. Nós agradecemos a você pela audiência, pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Também eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Se você que é professor de escola dominical, pastor, isso, depois dessa lição, proponha aos irmãos visitarem instituições de assistência social, como orfanato, asilo, abrigo, áreas carentes da cidade. Isso vai fazer bem, a prática da parábola do bom samaritano, é uma prática do amor ao próximo. Deus abençoe vocês, até o próximo programa, se Deus permitir. A paz do Senhor e até lá.